Na edição das 12, junta-se a nós João Atanásio para comentar os temas em destaque nesta semana. João Atanásio, muito obrigada pela sua presença. Começamos pelos números do desemprego, acabaram de sair, 11,9% no segundo trimestre. É um bom número, dada a realidade a que nos encontramos? É um bom número. Têm vindo a sair sucessivos bons números no que diz respeito ao desemprego. Saiu recentemente o número da taxa de desemprego em cadeia e tivemos um número de 12,4%, portanto foi um número bastante significativo. Desde o pico houve uma queda de cerca de 5 pontos percentuais, desde o pico de 2013. Portanto temos vindo a recuperar a uma cadência sustentada, o que é bom. Os números atuais são números homólogos em termos trimestrais, mas mostram um resultado relevante. E eu julgo que mais relevante ainda do que analisar os números de desemprego, que podem sempre ser questionados, porque muita gente os questiona em virtude de não espelharem fielmente aquilo que se passa no mercado de trabalho, porque estes números, apesar de serem números que são fruto de aplicação de metodologias que são definidas à escala europeia, são números que muitas vezes não abrangem a totalidade do universo das pessoas que não estão a trabalhar. E não abrangem designadamente a questão que tem sido muito falada da imigração. Mas ainda que assim não seja, o número mais significativo que julgo que saiu hoje é o número da criação de emprego. E esse número é um número inquestionável. Ou seja, enquanto no desemprego podem haver sempre situações que podem contribuir para uma maior ou menor descida da taxa de desemprego, já na criação de postos de trabalho os números são muito mais transparentes, muito mais líquidos e, portanto, não há este tipo de enviesamento que por vezes pode apontar ao que diz respeito à taxa de desemprego. Portanto, o facto de ter havido um crescimento significativo, 2,3%, da taxa de emprego, mostra que efetivamente se está a criar emprego em Portugal. É claro que podemos sempre dizer que é um fator sazonal, porque estamos numa altura em que normalmente a atividade económica aquece um pouco por força da grande capacidade de atração turística do nosso país e dos estrangeiros que vêm para Portugal nestes meses de maio, mesmo já começa em maio a fazer-se sentir esta captação de emprego. E resta também saber que tipo de emprego é que está a ser criado. Pronto, podemos sempre dizer se o emprego é mais precário ou se é um emprego mais estrutural, mas o que é certo é que se todos os números começam a apontar neste sentido, é de estranhar que tantos indicadores estejam todos subvalorizados. Portanto, eu diria que este conjunto de indicadores, bem como outros indicadores que têm saído e que penso que foram importantes, os indicadores da atividade bancária foram extremamente importantes, porque muitas pessoas têm a tendência, erradamente, de ver os bancos um bocadinho como aqueles que estão na antítese dos rendimentos dos trabalhadores e dos trabalhadores por conta de outrem, mas os bancos são fundamentais para a atividade económica, para o desenvolvimento da atividade económica, para o investimento, para a captação de poupanças e, portanto, é fundamental que o sistema financeiro funcione de forma estável e segura e que esteja longe de riscos sistémicos. E, portanto, o facto dos bancos, depois de uma travessia no deserto de 4 anos, começarem a apresentar todos eles sustentadamente resultados positivos, é muito o espelho do retomar da atividade económica que se está a verificar no nosso país. Portanto, eu julgo que estes números lidos no conjunto demonstram que, efetivamente, nós passámos um caminho tortuoso, passámos por muitas dificuldades, ainda estamos só a avistar o sol à distância, portanto, ainda não estamos propriamente no verão, mas já deixámos o inverno e eu penso que podemos falar de uma primavera que se vai estendendo em Portugal em termos de atividade económica. São bons indicadores para o que diz respeito ao crescimento do PIB? Eu julgo que são excelentes indicadores relativamente ao crescimento do PIB, porque nós estamos na fase mais difícil do ano, porque o PIB tradicionalmente é uma recorrência, cresce mais, há muitos fatores que o explicam, podemos falar disso, o PIB cresce muito mais tradicionalmente no segundo semestre do que cresce no primeiro semestre. A arrecadação de receita é maior no segundo semestre e, portanto, isso é normal que assim seja, porque se formos a ver, em regra, nós recebemos 6, 14 avos até junho e depois normalmente recebemos 8, 14 avos. Portanto, normalmente o impacto dos subsídios é feito no segundo semestre e, portanto, os meses de julho, agosto e setembro em Portugal, que é um país
que tem na atividade turística uma atividade fundamental, são números normalmente muito favoráveis. Temos que pensar que, por exemplo, a grande percentagem dos estrangeiros que visitam o nosso país, apesar de Portugal, graças a Deus, ter fugido à sazonalidade do turismo e já ter um turismo sustentado a nível de todo o ano. É óbvio que julho, agosto e setembro são os meses fortes do turismo e isso significa muitos gastos, muito mais arrecadação de receita em termos de IVA, muito mais arrecadação de receita em termos de IRC potencial a pagar por parte dessas empresas. E, portanto, a crescer a isto, temos o mês de Natal, normalmente novembro, dezembro, quando as pessoas recebem o subsídio de Natal, que normalmente animam muito a atividade económica. E, portanto, eu diria que entre aquilo que prevêem as instituições internacionais e aquilo que prevê o Governo e aquilo que o Presidente da República atirou cá para fora de um crescimento económico a rondar os 2%, eu julgo que, com algumas incertezas, fruto de nós termos um ato eleitoral pelo meio, nós devemos ter um crescimento económico que se deve balizar entre 1,5% e 2%. Não acredito que vá acima dos 2%, tenho quase a certeza absoluta que nunca será abaixo de 1,5%, por mais que aconteça alguma coisa neste segundo semestre. João, nesse sentido, está otimista e confiante relativamente aos dados apresentados pelo Governo no que toca à arrecadação da receita fiscal? Porque há aqui duas visões distintas. A UTAU diz que podemos ficar aquém, o Governo diz que vamos cumprir e que até, muito provavelmente, superar as metas determinadas. Bem, tudo isto é futurologia. Futurologia da UTAU, futurologia do Governo. Mas há alguma ciência por trás de tudo isto? Há alguma ciência, mas eu lembro-me que todas as grandes instituições internacionais, a OCDE, o FMI, a Comissão Europeia, que apontam sempre para perspectivas, fazem-no sempre com revisões trimestrais e, portanto, mesmo eles enganam-se e, portanto, todos nós que comentamos e que estudamos estas matérias também nos podemos enganar e, portanto, o Governo pode estar enganado, a UTAU pode estar enganado, isto não é uma ciência exata. De qualquer maneira, os indicadores, fazendo uma comparação entre aquilo que são os indicadores disponíveis à data e os indicadores disponíveis em anos anteriores, em que existiu, e isso é uma coisa que já não existe desde 2011, e portanto nós não podemos fazer a comparação com 2011, 2012, 2013, 2014. Foram anos totalmente atípicos. Houve anos em que até o segundo semestre foi pior que o primeiro semestre, o que é uma coisa atípica. Normalmente o segundo semestre, em anos de crescimento económico, e lembro que 2011, 2012 e 2013 não foram anos de crescimento económico, e 2014 foi um ano de um crescimento económico anémico, os anos de crescimento económico que nós vemos, as séries não estamos em 2015 ainda num crescimento muito expressivo. Eu sei que não estamos muito expressivo, mas de qualquer maneira, se apontarmos para um crescimento que ronda 1,5% a 2%, não sendo muito expressivo, é um crescimento que nós já temos séries comparáveis em anos, em décadas anteriores. E nessas décadas anteriores, a arrecadação da receita fiscal, nesses anos, no segundo semestre, foi significativamente superior àquilo que foi no primeiro semestre. É claro que podemos dizer, não existia como há hoje em dia, em muitas empresas e no Estado, o pagamento do décimos, que pode também ter algum impacto nesta medida. E, portanto, sobretudo o que toca ao subsídio de Natal. Exatamente, o subsídio de Natal, e portanto não temos esse espelho, porque em anos anteriores não existia a mesma medida, nem em décadas anteriores, mas de qualquer maneira é de esperar que a receita fiscal aumente no segundo semestre. Se vai aumentar, o que é uma coisa diferente, se vai aumentar para cumprir as expectativas do Governo, isso é uma resposta que eu não lhe sei dar e que acho que tende a ficar, eu julgo que a cumprirem-se as expectativas apontadas pelo Governo, deverá ser, como diz o povo português, res veste campetori, que não prevejo uma arrecadação muito superior àquilo que o Governo está, nem prevejo uma arrecadação muito inferior. E há muitos riscos aqui. E esses riscos é que não estão... A UTAU, é importante que isto se diga, a UTAU é normalmente... eu não diria arauta da desgraça, mas é normalmente muito cautelosa e, portanto, joga sempre pelo seguro. Mas o Governo também não deveria ser nesse sentido? Os governos nunca são, principalmente quando têm atos eleitorais à porta. E, portanto, nós habituámos a que os governos normalmente são portadores de boas mensagens e não propriamente arautos da desgraça. A UTAU não é que seja a arauta da desgraça, mas tende a incorporar nas análises que faz os riscos que podem advir para uma determinada matéria. O Governo tende a ignorar esses riscos ou a dizer estes riscos são de sumenos. Vejamos, por exemplo, nós temos este ano umas eleições que vão ocorrer em outubro e, portanto, normalmente em anos de atos eleitorais e da importância que
é trazido para o nosso país e que traz para o nosso país, são anos em que há muitas incertezas. Nós não sabemos como é que o governo vai sair das eleições e que não se sabe se é este, se é outro, vai tomar posse, vai demorar e vamos ter um governo de gestão durante algum período e, portanto, é um governo que normalmente não toma grandes medidas, o que significa que pode haver ali um período em que podem resvalar algumas das receitas. Não sabemos a celeridade com que, a mudar o governo atual, vão ser tomadas medidas ou vão ser pelo menos dados indicadores que psicologicamente podem afetar as pessoas tanto pela positiva como pela negativa. Portanto, tudo isto, se me quiser perguntar se, por exemplo, o simulador que o Governo pôs à disposição dos contribuintes e que todos nós podemos aceder a ele e fazer as nossas contas daquilo que é expectável. Se me perguntar se não existissem eleições este ano, se esse simulador tinha sido posto online, eu digo-lhe claramente que não. E, portanto, não tenho a mínima dúvida que este simulador é um simulador que tem riscos e que, obviamente, espelha uma realidade que está incorporada no orçamento do Governo e nas perspectivas do Governo. Eu acho que vai haver, no final do ano, uma devolução da sobretaxa, no início do próximo ano. Não tenho a certeza se serão 20%, se serão 15%, se serão 25%. Tenho a certeza absoluta que uma coisa não é, apesar do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tê-lo dito publicamente, que é a devolução integral, que hipoteticamente pode acontecer, nunca virá a verificar-se, porque nós não temos receitas que nos permitem essa devolução. Mas acredito na devolução de alguma coisa dessa percentagem. Que vai depender sempre da execução orçamental. E daquilo que for a devolução, daquilo que for a cobrança do IRS e do IVA, exatamente. No que diz respeito à confiança que nós podemos ter em ano de eleições neste Executivo, com números que podem não ser os mais corretos, eu percebo a tentação de dar boas notícias, mas, por outro lado, pode haver a leitura de que o Governo está a querer ser demasiado otimista. Os governos nascem para tentar... O papel dos governos, para além de governar, e faz parte do seu ADN, é tentarem reconquistar o poder. Isso faz parte dos políticos, é da vida dos políticos. Portanto, os políticos têm que ser responsáveis, mas aquilo porque eles trabalham no dia-a-dia, para além de ser governar o país, é na tentativa de serem reeleitos. Portanto, mas não podem ser acusados de, mais uma vez, eleitoralismo e falhar as metas a que se cumpriram e as promessas a que se comprometeram durante a campanha. É verdade, mas nós sabemos que a memória dos eleitores é sempre curta e normalmente é sempre mais apimentada nos últimos tempos do que propriamente nos primeiros e, portanto, é sempre desculpada alguma falta de acerto de algumas medidas nos primeiros anos de governação e normalmente depois essa é desculpada pelas boas notícias que vêm depois. Eu diria o seguinte, eu acho que o Governo conseguiu, e isso penso que temos que ser o mais transparentes nisso possível. Com auxílio ou não externo, e esse auxílio foi fundamental, com o apoio de uma conjuntura internacional, nomeadamente a nível europeu, tirando o caso da Grécia, que auxiliou. Portanto, nós, hoje em dia, virámos um bocadinho a página também a nível da economia europeia e da economia internacional. Relativamente àquilo que acontecia em 2011. Portanto, não é só o Governo que é responsável por estas boas notícias, a conjuntura também ajuda muito, porque nós somos um país muito pequeno, uma economia aberta, portanto, se o exterior não nos ajudar, nós não conseguimos lá ir. Mas eu penso que o Governo conseguiu uma coisa, que é, desde que leitura se der aos dados, são sucessivos dados a sustentarem uma mudança da confiança económica, uma mudança de página, que eu espero que seja este ou outro governo que venha a seguir às eleições, que continue nesta trilha de este trilho de tentar evitar cometer excessos à primeira boa notícia. Ou seja, eu acho que é importante nós termos uma estratégia sustentada. Daí que até lhe diga que não sou muito favorável sequer à medida, é uma medida eleitoralista, claro, à medida de devolução de uma percentagem da sobretaxa, porque nós tínhamos muito lado onde aplicar esse superávit que resulta da cobrança do IRS e do IVA. E, portanto, é claramente uma medida eleitoralista, mas é importante que não existam sucessivas medidas eleitoralistas que
ponham em causa uma estratégia sustentada que até hoje este Governo conseguiu fazer com que o país virasse a página. Podemos dizer que nomeadamente nomeadamente uma redução de impostos, que não seja só apenas a devolução da sobretaxa? Eu julgo que temos que lá ir, mas que temos que fazer uma coisa que, por acaso, curiosamente, o Syriza propôs na primeira parte aos credores como medida de obtenção de financiamento e que é muito importante nós caminhamos para aí, que é indexar esse abaixamento da carga fiscal à produtividade e ao crescimento económico. Se nós fizermos isso internamente e fizermos essa indexação, temos uma maior sustentabilidade. E é nessas áreas que tem que haver um pacto de regime entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e o CDS. João Atanásio, peço desculpa, muito obrigada pela sua participação e comentário aqui na edição. Nada, muito obrigado.